É difícil imaginarmos que há 100 anos atrás existiam pessoas com pensamentos e ideais tão atuais quanto os de hoje. Pensamentos esses que, movidos pela fé e amor ao próximo, realizavam ações concretas para a melhoria da qualidade de vida das mulheres. Henriqueta Martins Catarino e Monsenhor Flaviano Osório Pimentel tornaram-se os fundadores do Instituto Feminino da Bahia, precursores não só dos valores das mulheres, mas de algo muito maior do que se possa mensurar. Através da educação e ação social, juntos conseguiram unir forças e mostrar à sociedade do início do século XX que mulheres podem muito mais. Nascida em 12 de dezembro de 1886, no interior da Bahia, na cidade de Feira de Santana, Henriqueta passou a infância em Salvador. Seus pais, o senhor Bernardo Martins Catarino e dona Úrsula da Costa Martins Catarino, fizeram questão de proporcioná-la uma educação fina, requintada e conservadora. Ainda criança, aprendeu alemão, francês e posteriormente inglês, além de estudar desenho artístico. Monsenhor Flaviano nasceu em 5 de outubro de 1876, na ilha de Taparica. 10 anos mais velho que Henriqueta, Flaviano passou a infância ouvindo histórias de heroísmo dos antigos defensores da ilha, contadas por parte dos pescadores e de seus pais, João Osório Pimentel e dona Teolina Gomes Pimentel. Henriqueta nunca teve desejo algum em casar-se, porém, noivou do suíço Ernest Richard Quinavadel, que adoece gravemente e tenta encontrar a cura no seu país de origem, a Suíça. Henriqueta tinha tudo para ter um outro tipo de vida. Ela foi educada em casa, com professores particulares, mas ela tinha um sentimento interno que isso realmente ela preencheu a vida dela dessa forma. Era muito despreendida, vendeu suas joias, a herança pediu que o pai adiantasse para ela construir a fundação. Apesar de ser uma mulher riquíssima, ela não tinha nenhuma vaidade. Era uma mulher simples, que não gostava de aparecer, que quando ela era chamada para receber um prêmio, ela mandava um representante porque ela não queria aparecer, mas porém ela tinha uma visão muito difícil numa época em que a mulher se dedicava somente ao lar. Atuante em alguns trabalhos sociais, a exemplo do Propaganda de Boas Leituras, onde a ideia era propagar leituras proveitosas entre jovens e senhoras da época. O Tardes de Costura, onde tudo começou, foi de grande importância para as mulheres da época, que eram convidadas por Henriqueta para um encontro de leitura e aprendizado em sua casa. Ali, eram executados belíssimos e variados trabalhos de agulha, crochê e outros. Em 19 de janeiro de 1919, morre seu noivo Ernest, mas a notícia só chega para Henriqueta nas vésperas do casamento de sua irmã mais nova.
Depois que ela não concretizou, né, o casamento, porque ele veio a falecer próximo, ela começou a usar o preto. Então a gente atribui que tenha sido por conta disso. Ela se sentia realmente uma viúva, ela usava sempre preto e uma fitinha de veludo no pescoço. Isso só veio reforçar a intenção da vida dela. Já conhecida pelo seu trabalho nas ações sociais, promoveu um grande bazar de caridade. Foram 3 dias de evento, cujo resultado contribuiu para tornar uma realidade a Casa Joana Angélica, tornando-se pioneira do movimento de ação social feminina na Bahia. Em meio às dificuldades financeiras de criar uma instituição de proteção a jovens, Monsenhor Flaviano e Henriqueta já traçavam planos para a fundação da Casa São Vicente. Dona Henriqueta Catarino, juntamente com o Monsenhor Flaviano Pimentel, iniciaram juntos esse trabalho, mas antes de fazê-lo, fizeram uma leitura muito profunda da vida da cidade e do contexto diocesano. Se tratava da Salvador do começo do século XX, profundamente marcada por características da República Velha, onde em Salvador não se captavam e não se tinham recursos, sobretudo para as áreas de assistência social, entre elas assistência à mulher. Com a bênção inaugural do arcebispo primaz, Dom Jerônimo Tomé da Silva, em 5 de outubro de 1923, é fundada a Casa de São Vicente, localizada na Praça 15 de Novembro, no antigo Terreiro de Jesus, Centro Histórico. Intitulada Obra de Proteção à Moça que Trabalha, a casa contava com biblioteca, sala de leitura, restaurante e até mesmo pensão. Equipamentos esses que facilitavam a vida das mulheres, principalmente as que moravam em outras cidades. Mulheres diversas e cultas, desde estudantes, funcionárias públicas, professoras e até mesmo visitantes que chegavam desacompanhadas. Possuía também agências de trabalhos manuais e de empregos, sempre com foco feminino. Os dois juntos entenderam esta necessidade daquele tempo e logo cedo iniciaram essa proposta daquilo que mais tarde se tornaria a fundação do Instituto Feminino da Bahia. Desde então, as ações sociais só se multiplicaram. Henriqueta e Monsenhor Flaviano, juntos, criaram o Ateliê São José, com o pensamento não só na teoria, mas também na prática. Trabalhavam 30 moças, que recebiam ensinamento de corte e costura, salário e almoço diariamente. Uma excelente ideia para as mulheres que não conseguiam emprego, fazendo-a se sentir útil a si própria. Pensando na saúde das moças, a Casa São Vicente fundou a Casa Terezinha, inicialmente funcionando na cidade de Feira de Santana e depois na ilha de Taparica, abrigando de forma gratuita 1.055 mulheres, entre professoras, estudantes, auxiliares de comércio, funcionárias e auxiliares do próprio Instituto Feminino. Em 1924, morre a mãe de Henriqueta, Dona Úrsula Martins Catarino, deixando como herança alguns imóveis, entre eles o prédio para onde a Casa São Vicente foi transferida, na Piedade. Em memória da sua mãe, é criada a Beneficência Santa Úrsula, auxiliando a toda a comunidade da Casa São Vicente com dentistas, nas viagens, alimentação e outras instruções. Sempre com o pensamento de empreendedora, o espaço era cedido com frequência para eventos e chás beneficentes. Tudo com recursos da própria Henriqueta, que era disponibilizado para a igreja e para os pobres.
Já era visível o crescimento da Casa São Vicente. Foi então que, em 21 de março de 1929, oficializou-se pelo governo federal a Escola Comercial Feminina, que funcionava nas instalações da casa. Por conta desse marco, e buscando cada vez mais segurança no perfeito funcionamento, foi elaborado o primeiro Estatuto da Casa, passando a denominar-se, então, Instituto Feminino da Bahia, tornando Monsenhor Flaviano Osório diretor, fundador e presidente fundadora Henriqueta Martins Catarino. A mudança do nome Casa de São Vicente para Instituto Feminino da Bahia acontece no horizonte de algumas transformações que estavam sendo vivenciadas na cidade de Salvador e no estado da Bahia, por conta da necessidade de repensar a vida urbana da cidade. Houve uma mudança no planejamento que levou à derrubada da igreja de São Pedro, levou à derrubada da antiga sé da catedral, cortou a igreja da Ajuda. Aquele centro antigo, onde existia a Casa São Vicente, precisava também renovar a sua autocompreensão. A gente percebe quanta coisa boa foi aqui construída a partir do ideal de Dona Henriqueta. Ela queria que, de fato, as crianças, especialmente as meninas, fossem resgatadas e pudessem ter oportunidade de uma vida melhor num contexto extremamente desfavorável à mulher. Era um outro tipo de ajuda, né? Ela ajudava, ela cuidava, ela tinha aquele carinho, porque ela não queria ver a mulher passando nenhuma necessidade. E ela sentia o quanto as mulheres precisavam de uma outra opção, um curso de artesanato, um curso de secretariado, um curso de datilografia. Isso ia abrir outros caminhos para as mulheres. Ela dá oportunidade para as meninas mais pobres, especialmente do interior, pudessem vir para Salvador para poderem ter o estudo, para poderem ter depois oportunidades de emprego, para poderem ter uma vida digna. Foi ficando claro e evidenciado para eles de que o trabalho tinha a vocação precípua de cuidar da mulher. Então precisava trazer no nome da instituição a sua principal causa. A partir desse momento, então, acontece uma mudança do nome de Casa de São Vicente para Instituto Feminino da Bahia. Sempre na busca por novidades e com a intenção de educar e transformar vidas, Henriqueta deu início ao curso gratuito de filosofia, ministrado pelo Monsenhor Ápio Silva, atenuando os valores católicos e culturais da mulher baiana. Em 1932, foi concedido o direito de voto para as mulheres, um grande marco que não poderia ser deixado passar em branco por Henriqueta. Tinha até Dona Henriqueta tão lá para frente que ela botou aqui uma sessão eleitoral para a mulher votar. Ela pensava em tudo. Meu amigo, naquele tempo que a gente estava aqui, tinha piscina para a gente tomar banho, educação física. Ela pensava em tudo, não era só na educação. Naquela época, meu amigo, né, que tinha tanto. Então, isso nós aprendemos. Ela tem uma visão muito moderna. Há 100 anos atrás, ela já fomentava o esporte, a cultura, o estudo. Aqui no Instituto, as meninas eram treinadas na arte da dança, dos esportes. Então, é uma visão muito anterior, de um período de 100 anos atrás, de 90 anos atrás, com uma visão muito avançada no nível da educação. Tinha como um objetivo de vida tentar proporcionar a essas mulheres que não eram tão bem favorecidas como ela, uma vida melhor, digna. Porque na nossa época, o homem tinha um privilégio grande em tudo. E ela queria que a mulher também tivesse os mesmos direitos e oportunidades. Em outubro de 1933, Monsenhor Ápio Silva assume o cargo de diretor-geral do Instituto
com a responsabilidade de concretizar grandes projetos. As atividades culturais que aconteceram no Instituto Feminino da Bahia foram um desdobramento do seu trabalho de promoção da figura feminina à luz da fé. O trabalho com a imaginária sacra, o trabalho com elementos que marcam a evolução da presença social da mulher através da vestimenta, acompanhando as mudanças da sociedade. Tudo isso está dentro deste horizonte de sentido, horizonte que é profundamente marcado pela presença da igreja. Henriqueta já embalava seu sonho audacioso na construção de uma nova sede do Instituto Feminino da Bahia. O Senhor é meu. É o que ela costumava dizer nos momentos de desafio. Porém, a fé era seu combustível mais volátil para concretizar os sonhos, aparentemente impossíveis de se realizarem. Para tal aporte e realização, solicitou de seu pai parte da herança familiar. O senhor Bernardo, por sua vez, sempre acreditou na capacidade de grandes realizações por parte de sua filha Henriqueta e, de forma inteligente, investiu naquilo que um dia poderia levar eternamente o nome da família Catarino. Dá-se início às obras de construção da atual sede do Instituto no Politeama. Era a realização de um sonho que havia sido pautado durante 15 anos. Idealista, corajosa e principalmente cristã, em 1939, Henriqueta inaugura a atual sede do Instituto Feminino da Bahia. Eu tenho gratidão, a palavra é essa, gratidão à Dona Henriqueta e ao Instituto Feminino. Porque senão nós não teríamos um diploma para trabalharmos. E pensar em tudo que pudesse levar a mulher a ser uma boa profissional, certo? Isso, o importante é ter qualidade de trabalho. Tudo que eu devo, tudo que eu sou, primeiro agradeço a Deus. A minha mãe, que foi o meu exemplo, e Dona Henriqueta, um exemplo para mim. Na vida, a obediência é tudo. Respeito aos pais, família, viúva, mãe e pai ali. Se faça o técnico, você não vai se arrepender. Quando Dona Henriqueta chegou para mim, Constancinha, você vai fazer o técnico aqui conosco. Você mesmo embarga minha voz. Eu disse, a obediência, eu vou fazer o técnico. Fiz o técnico e não me arrependo. No último dia, minha mãe me chamou e disse, minha filha, você levou esses 7 anos no Instituto Feminino e você era bolsista. Sou a primeira mulher na história da Cairu a ter passado em primeiro lugar no vestibular. E ser a primeira aluna do Instituto Feminino a passar no vestibular de notável em primeiro lugar. A postura de Dona Henriqueta na sociedade era muito avançada. Era uma pessoa fora de época. Nasceu um século ou 2 antes do tempo, Dona Henriqueta, né? No desenvolvimento, era uma pessoa muito respeitada. Tinha uma escola que era um modelo muito grande. Na época do Instituto Feminino da Bahia, o colégio era mais ou menos 400 alunas, né? Ela cuidava de todas como se fossem suas filhas, entendeu? E todos tinham confiança em Henriqueta, uma mulher respeitada, uma mulher muito religiosa. Ela não pensa a educação apenas como um elemento constitutivo de oferecer conteúdo programático. Ela pensa a educação no seu conjunto, na sua amplitude. Ela é uma pioneira na valorização do feminismo, entendido o feminismo como aquilo que é a valorização da mulher. Então ela luta para que isso aconteça. Então é uma mulher muito à frente do seu tempo. Quando chegaram neste lugar, se comprometeram em edificar aqui uma capela, que para a Dona Henriqueta Catarino sempre foi o coração da casa. Aqui ela diz, nesta casa se quer trabalhar para a glória de Deus.
assumiu isso como tarefa da sua vida de fé. A partir deste lugar que ela educou a mulher nesta perspectiva cristã. A mulher soteropolitana, baiana, que ela recebia nesta casa, nesta perspectiva humanista cristã. O castelo levantado por Henriqueta agora seria palco dos mais belíssimos e memoráveis acontecimentos religiosos, cívicos e culturais que culminaram durante os últimos 31 anos da sua vida. Foram os anos de ouro do Instituto Feminino. Eventos como congressos e exposições de arte eram constantes, a exemplo da celebração do centenário da Princesa Isabel, em 1946. Exposição de retrospectiva do segundo reinado da escritora e poetisa Amélia Rodrigues. E vários outros encontros sociais, com a realização de chás e jantares beneficentes. No contexto em que, de declínio da economia baiana, testemunhava as suas colegas e amigas da sociedade tendo de desfazer-se do patrimônio, tinha ela a iniciativa de enviar alguém para que adquirisse os trajes femininos, o mobiliário. Não ia pessoalmente para não causar constrangimento. E guardava esse vestuário, guardava essas joias, não permitia que outras pessoas usassem, para que ao chegar num evento de sociedade, a mulher ali, aquela sua amiga da sociedade, não ficasse constrangida, desajeitada, de ver uma outra pessoa usando um bem que em outro momento da história foi seu. Com uma grande quantidade de peças de roupas, muitas vezes doadas, outras adquiridas nos eventos e também leiloadas, Henriqueta decide inovar e cria uma exposição de joias e rendas, sendo uma das celebrações mais importantes, em comemoração aos 400 anos da fundação da cidade de Salvador. Responsabilidade tamanha que culminou em mais 4 exposições realizadas no Instituto nesse mesmo ano, promovendo palestras e um desfile de vestidos do século XIX, com detalhamento dos momentos que eram utilizados. Ela foi educada em casa, mas ela viajava muito numa época que era muito difícil viajar. Só viajava quem tinha condições financeiras. E nessas viagens ela também se aprofundava, né, culturalmente. Ela comprava em bazares acervos, vestidos. Então eu digo que Dona Henriqueta era uma museóloga da época, porque tudo que entrou nesse instituto tem um registro. Nada entrou nesse instituto, nenhuma reunião foi feita que não tivesse sido ou fotografado ou registrado. Tamanho o crescimento do Instituto aos olhos dos brasileiros, que já não restavam mais provas do zelo de Henriqueta pelas tradições ao nosso país, diante de todos os gestos acumulados por anos, Sua Alteza, o príncipe Dom João de Orleans e Bragança, ofertou o manto veludo verde, bordado a ouro, onde em 1871 Dona Isabel prestou o compromisso de princesa imperial regente. Esse gesto deu visibilidade também para fora do Brasil, tornando o Instituto Feminino da Bahia conhecido e admirado internacionalmente. Não entrava o progresso da Bahia. Fazendo jus a uma das suas célebres frases, de fato não entravou o progresso, mesmo que isso tenha lhe custado uma parte do tão nobre instituto. A praça de esportes e um pequeno monumento em homenagem a Santa Terezinha, localizados ao fundo do instituto, foram ruindo a golpes de picaretas, para dar lugar à Rua Direita da Piedade, ligando o Politeama de cima com o Politeama de baixo. Não nasci para a vítima, nem para a carpideira. Apesar da dor de ver parte do castelo ruir, Henriqueta nunca se abateu. Em meio a tantos outros desafios intangíveis e aos que não foram citados na sua história, Henriqueta jamais se compararia à vítima. A Dona Henriqueta é uma pessoa cheia de compromissos, de coisas. Cada vez que faltava um professor,
ela ia na hora do professor e falava com a gente, só transmitindo coisa boa, educação, boa maneira, religião. Sempre ela não perdia a oportunidade de se comunicar com os alunos. Por esse gesto, nós conseguimos prescrutar um pouco da sensibilidade. Ou seja, Dona Henriqueta Catarino era uma mulher que sabia se aproximar de um jeito muito honrado da fragilidade das pessoas. Essa daqui é uma grande marca da sua trajetória e foi ela que pautou toda a vida do Instituto Feminino. Reconhecia essas necessidades e buscava um jeito de ajudar. Sempre orientada por Deus e escolhida para o exemplo de mulher forte, cristã, humana, muito mais que generosa, na manhã de 21 de junho de 1969, Henriqueta tem seu encontro com o reino dos céus, sem nunca ter chegado à decadência, sem lastimar, sem ouvir lamentos e sequer queixas do seu árduo, mas porém belíssimo trabalho. Deixa mais que um legado, faz história, sempre respeitando, acolhendo e ajudando a quem mais precisa. Um sonho sonhado só é somente um sonho. Um sonho sonhado juntos é uma realidade. Pode-se considerar que Henriqueta tornou-se um Marte na luta pelo espaço da mulher. Não só na Bahia, mas no Brasil, trabalhando sempre pela glória divina, utilizando todos os seus esforços físicos e financeiros que a vida pôde proporcionar. Essa história de benevolência e amor ao próximo se perpetua até os dias atuais. O Instituto Feminino dispõe de um belíssimo acervo, que só foi possível graças às campanhas de doação de famílias baianas. Apesar de não mais presente, Henriqueta, ao longo dos anos, fez questão de colecionar diversos itens do vestuário feminino. A gente só pode olhar para o passado agradecendo. Mas o Instituto está vivo. Ele continua levando à frente a sua missão. A missão que Dona Henriqueta e Monsenhor Flaviano criaram há 100 anos continua vivo e continua atual. Nós que temos a missão de hoje cuidar do Instituto em nome da Arquidiocese de São Salvador, nós temos uma grave responsabilidade, não só de manter o legado de Dona Henriqueta, mas de fazer com que o Instituto continue dialogando com o mundo, continue dialogando com a sociedade, continue abrindo frentes de trabalho, continue valorizando a figura feminina, continue sendo de fato aquilo que Dona Henriqueta quis, que ele fosse algo de vanguarda, ou seja, não só fomentando a cultura e a fé, mas dialogando com a sociedade. Hoje, o Instituto abriga o Museu Henriqueta Martins Catarino, com mais de 15 mil peças, dentre elas a coleção de arte decorativa, composta por mobiliários, cristais, vidros, porcelanas e objetos decorativos do século XIX e XX. Abriga também a coleção do traje e do têxtil, composto por trajes de bailes, festas e passeios, roupas de cama e mesa, acessórios femininos, além de vestimentas e acessórios importantes, como o manto da Princesa Isabel, o solidéu do Papa Pio X, o crucifixo de Joana Angélica e muitos outros. A coleção de arte popular também faz parte do acervo, sendo uma das mais completas. Peças essas que mostram o talento dos artistas de diversas partes do Brasil. Eu tenho muita admiração por Henriqueta, pelo esse legado que ela deixou. Eu costumo dizer que ela é um exemplo, porque não era fácil ser mulher na época, e ela soube ter uma conduta e deixou um legado que ninguém tem nada contra a falar sobre isso, a não ser ficar encantada e elogiar.
Eu acho que a religião dava um respaldo muito grande à Henriqueta, porque não é fácil. Mas, assim, ela venceu, ela deixou um legado, um patrimônio que hoje está aqui. Em 2023, o Instituto completa 100 anos de existência. Atualmente em reforma, se prepara para um novo ciclo. É importante agora, nesse momento em que se celebram os 100 anos, olhar para frente. Esse instituto ofereceu uma grande contribuição na reflexão e promoção da mulher, tentando responder às necessidades do seu tempo. Hoje são outros os desafios que se apresentam nesse horizonte, ao qual o Instituto Feminino também é convidado a comparecer. E estou falando aqui de um horizonte de trabalho com a mulher marcado por situações de misoginia, de violência contra a mulher, de ideologias que deturpam, esvaziam e desconstroem o feminino. E nesse novo cenário, o Instituto Feminino também tem condições de oferecer uma belíssima resposta, ajudando a construir uma sociedade que seja mais justa, mais solidária e mais fraterna. Nós temos a alegria de celebrar o centenário do Instituto Feminino da Bahia com um tríplice olhar. Nós olhamos para o passado com sentimentos de ação de graças a Deus, de louvor, mas ao mesmo tempo de gratidão sincera a todos os irmãos e irmãs que fazem parte dessa história tão bonita, com tantos frutos. De modo especial, expressamos gratidão a Dona Henriqueta e a Monsenhor Flaviano. O nosso olhar para o passado, feito de ação de graças a Deus e de gratidão, nosso olhar para o futuro, feito de esperança, se completa com o olhar para o presente, cheio de compromisso, de apoio fraterno. Queremos valorizar e divulgar cada vez mais o Instituto Feminino da Bahia, colaborando para que ele realize bem a sua missão nos âmbitos da promoção social, da educação e da preservação do patrimônio histórico, artístico, cultural, religioso. Nossa esperança vem da certeza de continuar a contar com a colaboração, com a dedicação tão generosa de tantas pessoas que já participam dessa história e vão continuar a colaborar, a nos ajudar a realizar bem a missão do Instituto. Parabéns ao Instituto Feminino da Bahia pelos seus 100 anos. Com certeza, a partir desse centenário, nós vamos crescer sempre mais para realizar de modo feliz e fecundo a missão que nos foi confiada, a missão que tem sido vivenciada ao longo desses anos. Não podemos esquecer jamais a tal notoriedade e carga histórica que Henriqueta deixou à sociedade atual. Pois trata-se de um legado de suma importância para todas as mulheres, servindo de lição para um futuro melhor e mais humano para todos, sem distinção.